Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Papo é Saúde. Deixe o seu like, deixe seus comentários, compartilhe com os seus amigos e familiares. Hoje, nós optamos por tratar de doenças psicossomáticas. O que são essas doenças, como elas se originam, quais são as causas. E durante a semana eu coletei entrevistas com alguns profissionais desta área. Então, alguns eu acho que são conhecidos já, nosso, né, de vocês, e eles trabalham muito com essa questão do corpo e da mente. Então, o que essas emoções elas podem causar no nosso sistema nervoso. Eu gostaria de apresentar para vocês, então, o professor Maurício. O professor Maurício, ele é coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Santana, aqui de Ponta Grossa. Ele é psicólogo, neuropsicólogo, doutor em Educação e Desenvolvimento Humano, pesquisador na área das neurociências e da corporeidade. Então, o professor Maurício, ele vai comentar conosco algumas informações, acho que bem úteis, bem prováveis de se questionar, porque são doenças que elas começam a aparecer no nosso corpo e nós não identificamos uma causa biológica para isso. Então, muitas pessoas elas procuram um médico porque estão com uma coceira no corpo e acaba descobrindo que está com psoríase. O professor Maurício, dentro dessa entrevista que nós gravamos, ele vai relatar outras doenças que podem ser bem significativas para nós, principalmente nesse momento que estamos presenciando, né, vivenciando. E a nossa outra profissional é a Maria Luísa. A Maria Luísa também, ela é psicóloga, ela atua na cidade de Irati e ela também trabalha com essas questões de corpo e mente. Olá, Maurício, tudo bem com você? Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, mesmo que via Zoom. E eu gostaria que você explicasse para nós um pouquinho sobre o que são essas doenças psicossomáticas, então. Bom dia, Érica. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço de antemão o convite. É sempre muito bom poder falar um pouco sobre psicologia e, em especial, sobre essa área da relação que nós temos com o nosso corpo, com as doenças, enfim. Estamos numa época em que a relação com o nosso corpo é uma relação muito delicada. As pessoas têm muito medo de tudo que está acontecendo, a pandemia causa muito medo, e as pessoas estão, pode-se dizer, mais próximas dos seus corpos, porque estão a todo momento se automonitorando. Então, falar das doenças psicossomáticas numa época de pandemia é bastante interessante. Início. Respondendo à tua pergunta, as doenças psicossomáticas, elas acabam caracterizando uma área multidisciplinar, porque primeiramente foram estudadas pela medicina, e tanto que existem muitos textos evocando doenças psicossomáticas, mas com um termo um pouco diferente. Freud estudou as doenças psicossomáticas na forma da conversão histérica, né? Ou seja, um dos mais famosos casos do Freud, que foi o da Ana O, era uma conversão histérica, uma paralisia nas pernas, depois de um trauma psicológico, e ele não trata como doença psicossomática, mas como conversão histérica. Então, a crise conversiva acaba sendo uma das manifestações das doenças psicossomáticas, de uma forma bastante nítida. Em momentos de muito estresse, as pessoas acabam tendo problemas orgânicos, estresse mental causando problemas orgânicos. Agora, as doenças psicossomáticas, elas são, ao mesmo tempo que uma área muito explorada, também ainda uma área muito misteriosa. Porque nós não temos a certeza de como que ela começa. Só sabemos que ela tem uma origem como a maioria das coisas na nossa vida, ela tem uma origem em pensamentos que são negativos, mal resolvidos, dentro da teoria
cognitivo-comportamental em pensamentos disfuncionais. É justamente essa nossa segunda questão aqui, né? É isso que eu ia te perguntar, né? Então, esse mau funcionamento do organismo, ele vai gerar sintomas, né? Alguns sintomas físicos. E Sim. Qual seria a origem, então, dessas doenças psicossomáticas? Sim, então veja, existem vários neurocientistas que trabalham com as doenças psicossomáticas. Eu vou citar um deles, que é o Antônio Damasio, certo? Uhum. Que ele trabalha muito com essa questão. Um dos livros dele, por sinal, é aquele famoso O Erro de Descartes, porque Descartes foi um filósofo do século XVII que falava numa questão dúbia da nossa vida, né? Então ele separava o corpo da alma, né? Ou seja, dizia que alma, pensamento, enfim, tudo é separado do corpo, né? Que a mente é uma coisa, o cérebro é outra. Damasio, no século XX, ele vem contrapor essa ideia. Nós somos um sistema, nós somos integrados. Então não tem como separar o que nós sentimos no corpo do que nós pensamos. Então a origem das doenças, elas vêm realmente dessa concepção de que nós podemos mudar o nosso corpo com o nosso pensamento. E isso é muito nítido, por exemplo, quando você leva um susto. Quando você está na rua e leva um susto, teve uma explosão, uma batida de um carro, você está caminhando no passeio e teve uma batida de um carro. Imediatamente o teu corpo vai entrar em alerta, você vai ativar aquele mecanismo de luta e fuga, e toda uma série de modificações hormonais, musculares, atencionais vai acontecer no teu corpo. Então imagine que a doença psicossomática, ela é o acúmulo, por exemplo, de ativações desse nosso sistema e que leva a uma manifestação mais severa, né, em termos glandulares, hormonais, etc., no nosso corpo. Então, por exemplo, vamos citar uma doença de origem claramente psicossomática aqui, que é a asma, né? Nem todos os tipos de asma são de origem psicossomática, mas existe um percentual dessa doença que tem origem emocional. Porque as crises asmáticas acontecem em momentos em que as pessoas estão muito tensas, emocionalmente abaladas. Então, isso que a gente faz tão naturalmente, que é respirar, por exemplo, numa pessoa que tem asma, que já há um comprometimento desse processo respiratório, quando ela fica nervosa, ela vai respirar de forma diferente e isso vai ativar a asma. Você comentou sobre questões emocionais associadas. Então, essas questões emocionais, elas são as principais causas das doenças psicossomáticas? Quais são essas principais causas? Com certeza. As principais causas estão justamente em que, de alguma maneira, o nosso organismo ele precisa nos avisar que nós não estamos bem emocionalmente. Veja, a modernidade, Érica, ela trouxe muitas questões de desatenção à nossa própria vida. Se nós olharmos para as pessoas há 200 anos atrás, que não é tanto tempo em termos evolutivos, as pessoas davam mais atenção às suas vidas. Não existia uma correria como nós temos hoje. Hoje nós temos uma luta contra o tempo. Naquele tempo as pessoas eram aliadas do tempo. Hoje nós não somos aliados do tempo. Então, talvez a falta de tempo nos faça não prestar atenção naquilo que realmente nos incomoda. Então, termos como relações tóxicas, termos como bullying, são termos da modernidade. Na verdade, sempre existiram pessoas que não agradaram outras, mas hoje nós temos um nome para isso. Na verdade, sempre houveram pessoas que foram perseguidas por outras, hoje a gente tem um nome para isso. Na verdade, sempre houve relações que não foram equilibradas e uma pessoa se sobrepujava a outra, explorava a outra, e hoje nós temos um nome para isso. Então, eu acredito que nós, com a nossa evolução, nós estamos mais frágeis porque estamos mais evoluídos. Veja, no ser humano, a questão emocional, quanto mais nós evoluirmos, mais frágeis nós vamos ficar, porque mais nós vamos conhecer sobre a nossa mente, sobre os nossos sentimentos. Então, como você me pergunta, as causas emocionais, veja, elas são nitidamente o disparo de uma doença emocional. Se eu não, de uma doença psicossomática, se eu não estou bem emocionalmente, isso vai fazer alterações no meu corpo, seja por maior liberação de cortisol, adrenalina, noradrenalina, seja porque
com esses hormônios mais ativos no meu dia, eu também fico mais sensível aos meus relacionamentos, e isso faz com que eu vá criando situações nas quais esse comportamento seja reforçado e eu acabe tendo manifestações. Então, após uma reunião muito tensa no meu emprego, eu posso ter uma dor de cabeça muito forte. E se essas situações se repetirem, essa dor de cabeça pode ficar crônica e eu vou ter a enxaqueca. Então, a manifestação psicossomática, ela começa com episódios muito isolados, para depois ficar crônica. Então, a cronicidade de uma manifestação corporal, de um mal-estar emocional, é que faz a doença psicossomática ser categorizada como tal. Não é um diagnóstico fácil. Entendi. Você comentou sobre a asma, né? Existem outras doenças que elas já são comprovadas cientificamente e são associadas a serem psicossomáticas. Depois que o sujeito, o ser humano, ele vai até os médicos e não tem um diagnóstico, ele não é diagnosticado como psicossomático. Que profissional esse sujeito precisa procurar? Então, como eu falei, é uma área transdisciplinar, multidisciplinar. Não são todos os médicos que acreditam nas doenças psicossomáticas porque acreditam que é possível separar as coisas. Né? Então, essa visão integral do ser humano é hoje foco da medicina integral. Certo? Então, o médico integralista ou o médico da medicina integral, e daí tem outras abordagens também dentro da medicina, ele consegue dar esse norte para o paciente, mostrando que realmente os sistemas se comunicam e um pode afetar o outro. Mas tem que ter essa visão sistêmica. Na área paramédica, ou seja, profissionais não médicos, mas dentro da área da saúde, nós temos os psicólogos, em especial o uso da abordagem da neuropsicologia ou da terapia cognitivo-comportamental. A psicanálise também é uma área que começou a estudar. Hoje as pesquisas dentro da TCC e da neuropsicologia estão mais avançadas, até porque a área da psicanálise é uma área que é um pouco mais fechada, muito mais vinculada a teorias bastante fundamentadas, desde Freud, etc. As áreas de maior pesquisa hoje ainda são as áreas da neuropsicologia e da TCC. Agora, existem outros profissionais que vão cuidar de doenças psicossomáticas, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Tá? Se nós pensarmos assim, as doenças que têm origem psicológica, nós vamos ter em todas as áreas. Então, vamos ter uma série de profissionais que podem ajudar. Então, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que podem intervir sobre as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas, elas atingem o nosso corpo como um todo. Então, nós vamos ter manifestações de pele, tem um exemplo, por exemplo, um exemplo da psicossomática na pele pode ser a psoríase, o vitiligo, manchas de uma forma geral, manifestações cutâneas de uma forma geral. Dentro das articulatórias, por exemplo, nós temos artroses juvenis, então pessoas que não teriam idade para ter artrose e já têm artrose, e outras, né, várias outras. Então, alopécia, por exemplo, a pessoa, depois de uma crise muito forte, uma época muito forte emocionalmente, começa a perder cabelo. Então, eu gostaria muito de explicar também para o pessoal de casa como que nós podemos identificar essas doenças psicossomáticas. Então, você citou a asma, você citou a psoríase, você citou o vitiligo. Algumas dessas pessoas, elas já compreendem, mas alguns telespectadores ainda buscam essa informação de como identificar essas doenças psicossomáticas. Certo. Então, veja, é claro que todo o diagnóstico ele é feito por profissionais. O autodiagnóstico por um leigo, ele é muito perigoso. Hoje nós temos a internet, enfim, todos os lugares, as mídias, elas nos trazem informações. Uma boa parte dessas informações, ela é muito boa, é científica realmente, mas nós sabemos que nem todas são assim. Então,
o interessante realmente é procurar um profissional que consiga fazer essa identificação. Agora, uma dica importante é perceber o seguinte, primeiro, eu nunca tive psoríase, aos 40 anos eu começo a ter psoríase, certo? E aí eu posso verificar o seguinte, é algo que se manifestou lá na minha adolescência, na minha infância? Não. Eu passei a maior parte da minha idade adulta, jovem, com a psoríase? Não. Ela apareceu de um momento para cá, onde eu tive muitos problemas pessoais, de carreira, fiquei desempregado, etc. E aí isso apareceu na minha pele. Então, a gente precisa, a dica é aliar o aparecimento dessa manifestação no corpo com um período em que eu identifique conflitos emocionais. Então, é claro que conflito emocional pode existir todo dia, mas a gente tem que pensar de 0 a 10, quanto que esse conflito foi importante na minha vida. E se ele tem uma importância considerável, né, e se a partir desse conflito que essa manifestação apareceu, a ligação pode estar bem próxima. Mas é claro que o profissional pode falar disso de forma mais adequada. É o seguinte, Érica, como eu falei no início, nós estamos numa época em que nós reencontramos o cuidado com o nosso corpo. Então, é muito triste do ponto de vista relacional estarmos longe, não podemos abraçar, nem o cumprimento de mãos não é mais possível. Por outro lado, nós temos que ver que se existe um lado positivo de tudo que nós estamos passando, é que nós nos reencontramos nessa relação corporal. Então, ao passar álcool em gel na mão, ao usar máscara, ao cuidar de não me aproximar de pessoas de uma forma geral que podem me infectar e cuidar para que eu não infecte outras pessoas, Então, todos esses cuidados fez com que nós parássemos um pouco e recuperássemos essa relação com o nosso corpo. A relação com o corpo, talvez, é algo que, quando nós crescemos, nós vamos perdendo essa intimidade. Nós temos que recuperar. Não existe segredo para a longevidade, mas as pessoas que cuidam de seus corpos e têm relações próximas com eles, têm mais saúde e, consequentemente, mais longevidade. Então, quer viver bem, cuide do seu corpo. Eu acho que é um slogan, é um lembrete muito válido. Com certeza, vou pedir para colocar já no programa já a ideia. Isso, e cuidar do corpo, cuidar do corpo inclui cuidar da mente também. Cuidar de si, mente e corpo nessa relação sempre. Muito bem, eu quero agradecer a sua presença, então, professor, e pelas contribuições e explicações que você nos trouxe hoje. E eu retorno aí no estúdio para conversarmos mais um pouquinho sobre doenças psicossomáticas. Obrigado. Pessoal, então, essa é a Maria Luísa, tá? Ela vai falar um pouquinho para nós sobre essa questão de corpo e mente. Tudo bem, Maria Luísa? Oi, bom dia, tudo bem? Você, Érica? Tudo bem também. Maria, na tua atuação como psicóloga, né? Você falou que trabalha com psicologia clínica em Irati. Eu acredito que você já tenha presenciado casos com doenças psicossomáticas, né? Eu queria que você comentasse um pouco, indo já ao encontro do que o professor Maurício comentou, sobre o que são essas doenças, né? Como que elas se formam, o que você tem a contribuir e a explicar para o pessoal de casa sobre essas doenças. Então, Érica, compreendendo então essa união, essa unificação do corpo e da mente, tanto o corpo pode interferir na nossa matéria psíquica, quanto o nosso material psíquico interferir na matéria orgânica. Então, pensando que muitas das coisas que nós estamos vivendo, igual o professor Maurício trouxe, né, o momento de pandemia, onde a gente está sempre em alerta, sempre com medo, os níveis de estresse estão mais elevados do que o comum, seja pela questão da própria doença, do próprio coronavírus, ou de preocupações financeiras, as preocupações com o bem-estar da família. Então, a gente elabora que quando essas questões não são bem resolvidas no psicológico da pessoa, ele vai vazar de alguma forma. E os quadros psicossomáticos seriam isso. Então, quando o estresse emocional atinge uma carga exacerbada,
e a pessoa não está conseguindo trabalhar isso pela via do diálogo ou de outras formas, isso vai começar a surgir no corpo. Então, pode ser doenças de pele, sintomas na pele, pequenas erupções, pequenas alergias, as pessoas podem desenvolver distúrbios gastrointestinais, então não é incomum que a gente escuta até no dia a dia, eu passei por um estresse aqui e perdi a fome, ou eu fiquei tão estressado que eu cheguei a vomitar. Então, isso seria alguns sintomas psicossomáticos. A doença psicossomática, ela se caracteriza quando esses episódios isolados acabam a se tornar uma cronicidade. Então, por exemplo, ter esse mal-estar no estômago, com níveis de ansiedade, com níveis de estresse, chegar a desenvolver uma úlcera, ou chegar a poder desenvolver uma gastrite nervosa, porque aquilo se tornou corriqueiro. Eu tenho visto bastante, conversando com outros profissionais e na clínica também, as questões relacionadas ao bruxismo, né? As pessoas que rangem os dentes dormindo ou acordado por conta de altos níveis de estresse, ou as tensões musculares, enxaqueca, muita dor nas costas, muita dor no pescoço. Então, se de alguma forma você não trabalhar isso verbalizando, conversando com algum profissional, ou colocando essas tuas angústias para fora, isso vai aparecer no teu corpo. Maria, o que você orienta para as pessoas que têm essas doenças psicossomáticas e que percebem que estão desenvolvendo justamente por níveis de estresse bem elevados? O que você orienta para aliviar esses sintomas? Então, a própria ótica da psicossomática é essa união do corpo com a mente. Então, eu acho interessante que seja trabalhado os dois. Por quê? Se eu estou desenvolvendo uma questão de pele, por exemplo, né? O grande exemplo é a psoríase. E eu vou tratar esse sintoma com medicação. Eu fui no médico, eu fui no dermatologista, fui diagnosticada com psoríase e eu estou fazendo tratamento com medicamento e com pomadas. Mas eu não estou tratando a gênese desse sintoma. Então, tem que haver esse equilíbrio entre as duas partes, porque senão eu vou tomar ali a medicação, pode ir diminuindo conforme for passando as semanas, os meses, mas aí mais para frente eu tenho um empecilho no trabalho, eu tenho uma discussão familiar, eu passo por uma carga ali de semanas extremamente estressante e aquilo vai voltar. Porque ela não vai ser curada, ela vai entrar como se fosse numa remissão, né? Vai abaixar os sintomas. Então, a psicoterapia, boa alimentação, um cuidado com a água, boas horas de sono, exercício físico, alongamentos, e você saber identificar qual parte do teu corpo está sentindo mais estresse. Você está perdendo cabelo? Você está com bolinhas, manchas no corpo? Talvez vai procurar um dermatologista. Você está com bruxismo, está com apertamento de mandíbula? É legal que você concilie com um tratamento do dentista, né, tensões, dores crônicas, né, que as pessoas acabam desenvolvendo por altos níveis de estresse e ansiedade, quem sabe um fisioterapeuta, um massoterapeuta, então que a gente consiga fazer essa integração de todas as áreas que trabalham na saúde conforme for o seu sintoma fisiológico. Agradecer a sua participação aqui no nosso programa, nessa maneira diferente que a gente fez hoje, né, e que você seja muito bem-vinda e seja bem-vinda outras vezes aqui no nosso programa. Obrigado, Érica, foi um prazer estar aqui com vocês, um abraço forte para todos à distância, e sempre lembrar que o cuidado de si é integrado com o cuidado da nossa saúde mental. Hoje nós trouxemos para vocês as doenças psicossomáticas, e, como a Maria disse, nós devemos cuidar da nossa mente, do nosso corpo, fazer exercícios físicos, alimentar-se bem, hidratar-se, então tomar muita água, manter hábitos saudáveis. Então, se vocês estão identificando alguns sintomas de doenças psicossomáticas, ou se você já identificou, procure ajuda profissional. Eu gostaria de agradecer a sua participação nesse nosso programa. Fiquem bem, usem máscara, álcool gel, e eu aguardo vocês no programa da semana que vem. Até lá!